Olá, pessoal! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine de Matemática. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Vamos dar aí continuidade aos nossos estudos. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre frações, tá certo? Vamos entender aí essas representações de frações, vamos ver aí um pouco de classificação também dessas frações, tá certo? Então, ó, pega o materialzinho didático de vocês, o livro, deixa o cadernozinho aí do lado também para fazer aí as suas anotações, tá bom? E aí, acompanha aí, página 58, certo? Você pode estar acompanhando junto com o material didático de vocês e posteriormente estar realizando aí as atividades, tá certo? Então, bons estudos para vocês, pessoal. Então, dando início aí à nossa aula, vamos conceituar essas frações, onde a gente vê várias representações do nosso cotidiano. E você pensa agora, em que momento a gente utiliza aí frações no nosso dia a dia? Pessoal, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, as medidas que a gente vai utilizar aí, do trigo, farinha de trigo, fermento, manteiga e vários outros ingredientes, a gente utiliza aí esses conhecimentos de frações, até mesmo para ler aquela receitinha ali que vem, para a gente estar seguindo passo a passo, a gente precisa entender quando vem lá um meio, né? 2/4. Então a gente precisa estar entendendo aí esses conceitos, estar entendendo como se faz essas frações, como se representa ali, para a gente estar fazendo todas as medidas corretamente, tá certo? Então eu trago primeiramente o conceito de frações, olha só, o modo de representar as partes pelas quais os objetos ele foi dividido. Então a gente já vê aí que temos aí um objeto, em que esse objeto ele foi dividido. E aí podemos estar representando aí junto a essas frações. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho aí na prática esse conceito. Gente, vamos imaginar que aqui nós temos 3 barrinhas de chocolate, certo? 3 barras de chocolate. E cada barra de chocolate dessa, ela foi dividida em partes diferentes. Aqui eu peguei essa primeira barra e dividi ela em 2 pedaços. E na segunda, perceba que eu dividi ó, em 4 pedaços. Tá? Já a terceira barrinha eu dividi ela em 5 pedacinhos. Agora imagine que na primeira barra de chocolate, vamos supor que seja 3 dias aí, cada dia eu queria uma barra de chocolate. No primeiro dia, eu comia metade da barra de chocolate. Olha só, a parte que está preenchida aqui representa o que eu comi. Então aqui eu comi a metade de uma barra de chocolate. E se eu comi a metade, obviamente eu comi meia barra de chocolate. E aí na fração, né, nós representamos aqui, ó, essa parte que eu comi como um meio. Olha só, gente, um meio, 1/2. Tem uma representação aí de uma metade. Tomei, por exemplo, de uma garrafa de 2 litros de refrigerante de Coca-Cola, eu tomei 1 litro. Tomei a metade daquele refrigerante. Também tomei um meio. Tá bom? Então vamos lá. Segundo. No segundo dia, dessa barrinha de chocolate aqui, eu comi 2 pedaços. Gente, 2 pedaços. Então percebam que essa barra de chocolate, ela foi dividida em 4 partes. Se eu comi 2 partes dessa barra de chocolate, eu também comi a metade. Mas aí a gente vai estar representando isso como 2/4. 2/4. Eu tenho 2 partes que eu comi das 4. E mais na frente a gente vai ver que aqui eu tenho frações equivalentes. Mas primeiramente vamos estar vendo só essa representação gráfica aqui, gente. No terceiro dia, ó, peguei a barra de chocolate e dividi ó, em 5 partes. Percebam que eu comi 3 pedacinhos das 5, olha só, 3/5, olha. Com 3 pedacinhos dos 5 pedaços que eu tinha desse chocolate. Gente, então temos aqui a representação de 1 meio, 2/4 e 3/5. E aqui nós falamos que esse númerozinho aqui de cima, pessoal, olha só, ele representa o nosso numerador. Olha que bacana. Nós temos aqui o 1 como nosso numerador.
Já o númerozinho aqui de baixo, nós vamos chamá-lo de denominador. Pessoal, agora percebam que aqui o meu numerador foi a quantidade que eu comi, a parte que eu comi. Já o denominador representa o total de partes que eu tinha. Olha que bacana. Então, nessa fração aqui, sabemos que o 2 representa o numerador e o 4 o denominador. Eu posso também chamar esse numerador aqui, gente, de uma parte. Uma parte. E o nosso numerador total, que será o total de partes que eu dividi aqui, esse meu objeto, esse meu inteiro, podemos chamar até assim, tá bom? Então, ó, 3/5, logo eu vou chamá-lo de numerador, que representa aqui, ó, a parte. Opa, que representa a parte. E eu tenho aqui, ó, quintos, 3/5. O 5 aqui, ó, é o meu denominador, que representa o total, né? Que eu chamo do total de partes que eu tenho aí, que foi dividido aí este objeto. Então aí a gente já consegue entender quem é o numerador, quem é o denominador dentre essas frações. Então, pessoal, nós falamos aí que as frações, elas representam aí, ó, a parte desse objeto que foi dividido, tá certo? E aí nós podemos estar relacionando essas frações como quociente aí de uma divisão. O que quer dizer isso, professor? Gente, nós falamos aí na nossa aula de divisão, quem não assistiu aí pode estar voltando, que está disponível no canal, tá? As partes aí dessa divisão, os termos que nós falamos aí, o dividendo, o divisor e o quociente. O quociente é nada mais nada menos que o resultado aí daquela divisãozinha que a gente realiza entre dois números. Então nós temos aí essa relação das frações como quociente da nossa divisão, que nós chamamos, olha aí outro termo que a gente vai estar sempre utilizando agora, razão. Razão nada mais é que o quociente aí de dois números. Então, gente, vamos ver mais alguns exemplos de representações aí dessas frações. Olha aí, pessoal, aqui nós temos algumas figuras, tá certo? E vamos aí determinar a fração que representa cada figura dessa. Vamos imaginar que essas figuras são pizzas, tá certo? Não tem como falar de fração e pizza sem falar de pizza, na verdade, né? Então nós temos aqui, ó, a primeira imagem, temos aqui 4 partes. Percebam, gente. 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui, ó, 4 partes ao todo. Essa minha pizza ela foi dividida em 4 partes, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, denominador 4, que representa todas as partes aí da minha pizza. E aqui, vamos imaginar que eu comi só uma fatia, gente. Olha só uma fatia. Então, logo eu vou ter aqui uma representação de 1/4. 1/4. Então, numerador, que é a parte, né, que nós representamos aí. E aqui eu tenho o denominador, que seria o total de parte desta pizza. Nesse segundo aqui, nessa segunda imagem, nós temos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Pessoal, 8 partes. Olha só, o nosso denominador já aparecendo aqui. 8. E aí vamos imaginar que eu comi aí quantas partes essa pizza? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Logo, eu tenho uma representação aqui de 4/8. Certo? Perfeito. Vamos lá. Próxima imagem, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes no total. Então, nosso denominador será 8. E aí temos quantas partes preenchidas? 1, 2, 3. Então, tem uma representação aqui de 3/8. Gente, seguindo aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gente. 12 partes. Então, nosso denominador aqui
que é o total de partes, será 12. E eu tenho aqui, ó, preenchido aqui, ó, duas partes que eu comi, duas. Então, eu tenho 2 sobre 12, ou 2 dozeavos, tá certo? Então, assim eu faço minhas representações quanto frações, observando a parte e observando aí o total, né, de partes aí desta figura. Pessoal, aí nós falamos anteriormente que as frações elas podem representar aí parte de um inteiro, como nós vimos aí o exemplo da pizza, o exemplo aí do chocolate, tá? Ou ela pode também representar parte de uma determinada quantidade. Gente, aí nós temos aqui algumas representações, algumas divisões, na verdade. E aí também podemos estar transformando aí essas divisões em frações. Percebam, pessoal, eu aqui, ó, 12 dividido por 4, nada mais nada menos que 12 sobre 4, tá certo? E se a gente dividir 12 por 4, nós teremos aí uma representação aí, ó, de 3 inteiros, gente. 3 inteiros. 12 dividido por 4 será igual a 3. Temos a representação aí de 3 inteiros. Aqui teremos, ó, 5 dividido por 5. Temos a representação aqui de 5 sobre 5. 5 dividido por 5, 1. Aqui eu tenho uma representação aqui, ó, de 1 inteiro. Tranquilo? Temos aqui, ó, 10 dividido por 2, gente. 10 meios. Quanto é 10 meios? 10 dividido por 2, 5. Olha só, temos a representação aqui, ó, de 5 inteiros. 6 dividido por 3, temos aqui, ó, 6 terços, que será igual a 2 inteiros. Então, pessoal, dentro também desse estudo sobre frações, nós podemos estar classificando essas frações como frações também decimais, tá certo? Frações decimais é cujo denominador são potências de base 10. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá na prática? Gente, podemos estar escrevendo aqui, por exemplo, 5 sobre 10, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, um denominador 10, um denominador cuja potência é base 10. Então eu tenho aqui uma representação aqui de uma fração decimal. Posso também estar escrevendo aqui, ó, 7 centésimos, 7 sobre 100. Eu tenho aqui uma representação também de uma fração decimal. Posso escrever aqui também, ó, 12 milésimos. Então eu também teria aqui uma representação aqui de fração decimal. Vou escrever aqui, ó, 15 sobre 10.000. Também eu terei uma representação aqui decimal. Então, toda vez que vocês identificarem, virem uma fração cujo denominador é potência de base 10, o que significa potência de base 10? É 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Então, toda vez que esses denominadores forem potências de base 10, essa fração ela pode ser chamada de fração decimal, ok? Olha só, pessoal, temos aqui mais alguns exemplos, tá certo? E a gente vai circular aqui, destacar algumas frações decimais. Então percebam que a gente falou anteriormente que as frações decimais, cujo denominador é potências de base 10, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000 e aí sucessivamente. Então percebam, na primeira fração aqui eu tenho 12 décimos, 12 sobre 10. Então eu tenho aqui uma potência de base 10. Logo, essa fração ela é uma fração decimal, certo? Segundo exemplo aqui, ó, 14 sobre 8. Olha só, gente, o denominador aqui não é uma potência de base 10. Logo, essa fração não é considerada uma fração decimal. Aqui, ó, 13 sobre 100, 13 centésimos. Olha aqui, mais uma fração decimal. Seguindo aqui, ó, 2 milésimos, 2 sobre 1000. Tá? Temos aqui uma representação aqui do denominador de potência de base 10. Logo, essa fração ela é uma fração decimal. 3 sobre 12, ou 3 sobre 12 avos. Tá? Não é uma representação de fração decimal. Olha o denominador. Não é potência de base 10. Seguindo aqui a última, 10.000.
é uma potência de base 10. Então, gente, temos aqui uma representação de fração decimal. Tranquilo? Então, perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouco de leitura aí de frações, tá certo? Nós vamos estar percebendo que, primeiramente, a gente vai estar observando, está lendo aí, indicando o denominador, numerador, primeiro o numerador e depois o denominador. Só que esse denominador, se ele passa aí de 10, ele é um número maior do que 10, ele ganha alguns nomezinhos especiais, como a gente já viu anteriormente com frações decimais, tá certo? Então, inicialmente, nós vamos estar aqui, ó, trabalhando com algumas frações cujo denominador é menor que 10. Então, percebam aqui, gente, eu tenho uma representação aqui, ó, 1 sobre 2, e eu leio 1 meio, tá bom? Tenho aqui, ó, 2 sobre 4, que eu leio 2 quartos. 5 oitavos, 5 sobre 8, 5 oitavos. 3 sobre 6, eu leio aqui, ó, 3 sextos. Pessoal, então percebam que a primeira coisa que eu faço na leitura de uma fração é indicar o numerador. 1, 2, 5 e 3, tá certo? E depois eu vou estar observando o meu denominador e estar indicando aí como número ordinal. Aqui, gente, meio, quartos, oitavos e sextos, tá certo? Então, se o denominador for 2, eu leio meios. Se o denominador for 3, eu leio terços. Se o denominador for 4, eu leio quartos. Se o denominador for 5, eu leio quintos. Se o denominador for 6, eu leio sexto. Olha aí. Se o denominador for 7, eu leio sétimos. Se o denominador for 8, eu leio oitavos. Se o denominador for 9, eu leio nonos. Então, percebam aí que eu vou estar indicando primeiramente o numerador e em seguida o meu denominador. E como eu falei para vocês, quando esse denominador ele é maior que 10, ele é igual a 10 ou maior que 10, ele ganha aí outro nome, tá? Então olha aí, pessoal, temos aqui, ó, 2 sobre 10, 2, numerador, décimos, 2 décimos. Temos aqui, ó, 5 sobre 100, eu tenho 5 centésimos. Eu tenho 3 sobre 1000, eu tenho 3 milésimos, tá certo? Então aí, como a gente falou, são representações de frações decimais. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente pode estar também encontrando aí algumas frações cujo denominador aqui, ó, são números maiores que 10. Gente, então neste caso aqui, nós podemos estar lendo primeiramente o numerador, como eu falei para vocês anteriormente. Então eu tenho aqui 5, indicando o denominador junto à palavrinha avos. Então percebam, gente, que eu tenho 5, 11 avos. Eu tenho aqui, ó, no segundo exemplo, aqui, ó, 12, 15 avos. Eu tenho aqui, ó, 3, 30 avos. E aqui eu tenho 7, 90 avos, tá certo? Então é só a gente estar indicando o numerador, em seguida o nosso denominador e adicionando aí essa palavrinha avos. Tranquilo, né, pessoal? Perfeito, então vamos seguir. Bom, pessoal, agora que eu quero que vocês pausem o vídeo, tá certo? Peguem aí o livro de vocês, página 60, e aí a gente vai fazer atividadezinha. Pausem o vídeo, tá? Em seguida, façam a atividade e aí depois retomem. Eu vou colocar aqui o gabarito aí dessa página 60 e 61, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Primeiro quesito aí. Escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura. Gente, letra A aí, eu tenho uma representação, tá? Como vocês fizeram aí, de 2 quartos. Perfeito, né? 2 quartos. Letra B, eu tenho uma representação aqui, ó. Letra B, de 4 sextos, gente. 4 sextos. Letra C, eu tenho 3 sétimos. 3 sobre 7. Na letra D, eu tenho uma representação de 7 oitavos. Letra D, 7 oitavos. Perfeito, pessoal. Então é só para a gente representar aí, tá certo? As partes
as partes aí dessas figuras, essas representações gráficas aí que nós temos aí no primeiro quesito. No segundo, diz o seguinte, ó, no Brasil, durante o chamado ciclo de ouro, no século XVIII, todo o ouro extraído em solo brasileiro era taxado pelo imposto conhecido como quinto, ou seja, um quinto do ouro deveria ser destinado à coroa portuguesa. Letra A. Indique entre os itens a seguir aquele em que a parte do ouro em destaque representa um quinto do total, ou seja, um quinto cobrado pela coroa portuguesa. Então, nós temos aí a fração 1/5 seria uma parte de 5. Gente, então aí, observando aí as sentenças, nós temos aí a terceira, pessoal, que representa aí 1/5. Então, o segundo quesito, na letra A, nós temos aí ó, a terceira sentença que representa aí 1/5, essa imagenzinha aí que vocês estão vendo, tá? Na letra B, é o seguinte, ó, considere que em certo garimpo brasileiro, no século XVIII, foram encontrados 800 gramas de ouro em determinada semana. Deste total, quantas gramas de ouro deveria ser destinada à coroa? Então, pessoal, ele disse anteriormente que era 1/5, tá? Aqui a letra B. 1/5 era destinado à coroa. Se nessa semana foi encontrada aí 800 gramas, é só a gente pegar essas 800 gramas e dividir aqui, ó, por 5. E cada partezinha dessas 5 é 1/5. Então, 800 dividido por 5, vejam aí, gente, dá um total de 160 gramas. Então, temos aí, ó, 160 gramas seria destinada aí à coroa portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro quesito. Pessoal, temos aqui, ó, escreva uma fração decimal correspondente à parte pintada de cada figura. Em seguida, escreva como se lê cada fração. Então, na letra A, vocês devem ter feito o terceiro quesito da letra A, contando aí, ó, as partezinhas pintadas. Nós vamos ter 4 partes pintadas, tá certo? E nós vamos ter aí, ao total, 10 partes. Olha aí, gente, 10 partes. E vamos ter aí, ó, 4 décimos. Então, vamos escrever, né? Vamos aqui, então, 4 décimos. Perfeito, gente. Na letra B, nós vamos ter aí, ó, se vocês contarem aí, vai dar um total de 27 partes que estão pintadas. E vamos ter aí 100 partes no total. Bem tranquilo, né, gente? Então, nós vamos ter aqui, ó, 27 centésimos. Então, vamos escrever 27 centésimos. Perfeito. Na letra C, vamos lá, letra C, se vocês contarem aí, nós vamos ter aí um total de 85. Gente, nessa letra C aí, é só a gente contar aí o total, tá? E depois tirar aí as partezinhas brancas que não são preenchidas. O total vai ser as partes pintadas, que vai dar 85. Se vocês contarem aí, ó, total de partes, nós vamos ter 100. É só a gente reparar que a figura da letra C é igual à figura da letra B. Então a gente já sabe o total de partes, não precisa estar contando novamente. Então aqui eu vou ter 85 centésimos. Vamos escrever, né? 85 centésimos. 85 centésimos. Perfeito, gente. Vamos lá. Próximo quesito, quarto. Na bandeja de docinhos há beijinhos e brigadeiros. Então percebam aí, vocês já comeram beijinhos e brigadeiros, tá? Mesmo que não gostem,
Mas já sabe, os docinhos, os brigadeiros são os marrons e os docinhos são os brancos. Os beijinhos são os brancos. Vamos lá. Na letra A diz o seguinte, ó, quantos docinhos há na bandeja? Quantos são beijinhos e quantos são brigadeiros? Então vamos lá, gente. Quarto, na letra A, estão perguntando primeiramente quantos docinhos há na bandeja. Pessoal, como vocês devem ter observado aí, vamos ter aí um total de 55 doces. 55 doces. E aí pergunta também quantos são beijinhos e quantos são brigadeiros. Então nós temos 25 desses 50 doces. Nós temos aqui, ó, igual a 25 beijinhos e 30 brigadeiros. Dando um total aí de 55 doces. Na letra B, gente, letra B aqui, ó, diz o seguinte, ó. Em relação aos números de docinhos, escreva uma fração que representa o número de beijinhos e de brigadeiros. Gente, muito simples, não é? Porque a gente sabe aí, vou colocar aqui assim, ó, beijinhos, já tem aí no livro de vocês, beijinhos, e aqui eu vou colocar brigadeiro. Pronto, gente. Pessoal, primeiramente, ó, a gente já sabe que o total, tá certo, de doces dessa bandeja é de 55, gente. Olha aí, ó. Então, logo, meus denominadores serão 55. E quanto é que eu tenho de beijinhos? Vamos olhar lá? Beijinhos, 25. Olha aí, gente. 25, 55 avos. Perfeito. E brigadeiro? 30. Então, tenho 30, 55 avos. Perfeito. Então, nós determinamos aí a fração que corresponde aos beijinhos e os brigadeiros. Perfeito. No quinto quesito é o seguinte, ó. O bolo a seguir foi dividido em 20 pedaços iguais e alguns deles foram vendidos. Letra A. Quinto quesito aí, pessoal. Letra A. Quantos pedaços de bolo foram vendidos? É só a gente dar uma olhada aqui e ver que está faltando aqui, ó, na bandeja 6 pedaços. Então, ó, 6 pedaços foram vendidos, tá bom? Letra B. Que fração representa os pedaços de bolo que foram vendidos? Gente, bem tranquilo também. Só contar o total de partes que nós temos aí. Vocês contando aí, vocês vão ter aí, ó, 20 pedaços no total dessa bandeja. E quantos pedaços foram vendidos? 6. Então, olha a fração aí, pessoal. 6, 20 avos. Então, 6 20avos aí, letra B. Na letra C, nós temos aí, ó, que fração representa os pedaços de bolo que ainda não foram vendidos. Gente, se foram vendidos 6 pedaços, num total de 20, logo, letra C, eu vou ter 14 20avos, certo? Então, eu vou ter 14 pedaços dos 20, tá, que não foram vendidos. Perfeito, pessoal. Gente, nós temos mais atividades aí, páginas 62, 63, tá, até a 65. Então, vou deixar aqui essas atividades para vocês realizarem aí. Tá? Em seguida, a gente faz novamente aí o gabarito, né, dessas atividades para vocês estarem corrigindo aí, tá bom? Então, revisem essa aula. Quem faltou alguma aula anterior, está lá disponível no canal, revisem também, tá? Façam as atividades, posteriormente a gente está fazendo essa correção aí vocês vão estar podendo aí tirar essa dúvida, tá certo? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Revisem o material, façam as atividades, anotem aí, tá bom? No caderninho de vocês, o que vocês acharam de mais importante, o que ficou na dúvida, para posteriormente estar tirando essa dúvida aí, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam bem, continuem assim, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.